Boa noite a todos. Nesse domingo do Dia dos Pais, estamos agora fazendo essa live, né, para discutirmos um pouco sobre a ação de reconhecimento de paternidade. Aproveitando a oportunidade desse acesso de vocês, convido a todos para que venham e comecem a discutir e tirar suas dúvidas, fiquem à vontade. Contaremos hoje com a presença do ilustre Dr. Garcia. Ele é militante em direito previdenciário, direito penal e direito civil. Eu vou fazer aqui um convite para que ele entre na nossa live. E aí, essa noite, a gente vai falar sobre a importância do reconhecimento de paternidade numa visão do direito sistêmico, né? Dentro do direito sistêmico, qual a importância do pai reconhecer o seu filho, registrar o seu filho como realmente com o seu nome, com o nome dos seus ancestrais, dos seus avós paternos, dos seus avós maternos, o que isso pode provocar, essa ausência desse nome, desse direito, quais as consequências sistêmicas e jurídicas para essa falta. Então, é isso que a gente está querendo discutir, porque na visão sistêmica, todos fazem parte. Então, é importante que todas as pessoas tenham esse contato com o nome do seu pai, dos seus avós paternos, da sua mãe, dos seus avós maternos. Isso dá à criança uma segurança de quem ela é, de onde ela veio, quais as suas origens, quais a sua ancestralidade, né? E isso, infelizmente, no Brasil, não só no Brasil, mas a gente está pontuando aqui no Brasil, existe um grande número de pessoas que são registradas apenas com o nome da sua mãe. E sequer conhecem o seu pai, ou mesmo conhecendo, muitas vezes eles se recusam, né, a fazer esse reconhecimento. E aí, por que isso acontece? O que podemos fazer para tentar amenizar, né, essa dor, amenizar essa exclusão? Porque o que a gente observa é que quando um filho ele não tem o direito a ir ao pai, ele fica fraco, né? E ele fica aquela pessoa sem força para ir ao mundo. Porque na visão sistêmica, o pai é quem dá essa força de ir ao mundo. A mãe acolhe, a mãe cuida, protege. O pai também cuida, o pai também protege, mas o papel desse masculino é um papel de encaminhar o filho e dar a ele coragem, né? Boa noite, Grazi, tudo bem, minha linda? Estamos hoje falando sobre a questão do reconhecimento de paternidade, a ação de reconhecimento de paternidade. E aí, nessa ação de reconhecimento de paternidade, a gente está trazendo um pouco da visão sistêmica. Qual a importância desse reconhecimento, dessa inclusão, desse filho ser reconhecido por esse pai, né? Estamos tentando entrar em contato com o doutor Garcia e, infelizmente, não estou conseguindo, mas vamos continuar na tentativa. E aí, para esse filho, todos nós, enquanto filhos, somos 50% nosso pai e 50% nossa mãe. Então, existe sim essa falta na alma da criança, do adolescente, muitas vezes do adulto,
né? Porque às vezes essa situação se perdura até a vida adulta. E aí, como resolver essa questão? Como podemos diminuir essa dor, né? Primeiro momento, a gente tem que entender que no sistêmico a gente sempre coloca que quem apresenta o filho ao pai é a mãe. E nas questões, boa noite, Josi, tudo bem? A gente está comentando um pouco sobre o reconhecimento de paternidade na visão sistêmica, Ju. E nessa visão sistêmica, a gente observa a importância de que essa mãe aceite esse pai, reconheça esse pai e apresente esse pai. E autorize esse filho a ir ao encontro do pai. Né? E juridicamente a gente observa essas dificuldades. Tudo bem, querida? E a gente vê essa dificuldade jurídica de ações de reconhecimento de paternidade. Em algumas situações, a própria mãe ela faz aquele impedimento, né? Naquele primeiro momento. Às vezes está com uma discussão com aquele homem, teve um filho e não foi planejado, não foi estruturado ali naquele momento, e ela, meio com raiva desse homem, ela para e não tem condições de olhar para a necessidade do filho e fica presa. Muitas vezes a gente vai observar que essas situações elas vêm se repetindo naquele sistema, né? Teve uma situação anterior com ela, com o pai dela, o avô, bisavô, e aí é onde as constelações elas nos auxiliam. Mas nem sempre é necessário se fazer uma constelação. Apenas com a conscientização, com essa visão sistêmica, já é possível a pessoa, eita, realmente, eu estou repetindo inconscientemente coisas que a minha mãe não me permitiu ter acesso ao meu pai. E por conta disso, sem querer, eu estou repetindo para o meu filho. Pronto, doutor Duarte, vou de novo fazer agora, chamar ele para a nossa live. Vamos ver se agora ele consegue. Doutor Garcia, vai ir para você uma mensagem chamando você para participar da nossa mensagem. Veja se você consegue. Eu estou dando uma introdução, doutor, sobre a visão sistêmica. Daqui a pouco o doutor Garcia traz essa visão jurídica, né, da questão civil, né? Então, esse reconhecimento, ele é de suma importância para a vida dessa criança, desse adolescente. É uma garantia, né, constitucional. Todos nós temos o direito de sabermos as nossas origens, reconhecer a nossa ancestralidade, saber quem são os nossos avós paternos, quem são os nossos avós maternos. E, infelizmente, cada vez mais a gente vê um grande número, não é, que Garcia está dando aqui que você não está podendo participar. Não sei o porquê. Vou te chamar de novo, mas ele deu essa mensagem agora. Deixa eu fazer de novo o convite e ver se você consegue entrar agora, Garcia. Então, esse direito, ele é constitucional, ele é algo que vem da nossa alma, né? A nossa alma, ela deseja, ela vai em busca desse pai, em busca dessa mãe. E é muito importante que nós, mulheres, mães, tenhamos essa consciência dessa importância do quanto para o nosso filho é importante. E aí, para a gente parar um pouco, a gente reflete o quanto nosso pai é importante para nós, né? E a gente pode tomar consciência do quanto esse pai foi vedado, essa participação desse pai por nossa mãe. E as consequências que isso trouxeram para conosco. E aí, ao amor, por amor a esse filho, buscar romper esse ciclo, né? E Garcia está
dando que você não está podendo participar. Eu não sei bem o porquê. Vou agora, de improviso, falar assim, Josi, está aparecendo aqui sugestão para eu te convidar. Você aceitaria estar aqui? Me diz aí. Porque está aparecendo aqui, eu estou tentando convidar o doutor Garcia. Vou tentar de novo, doutor Garcia. E se você puder, a gente pode dar uma conversadinha enquanto o doutor Garcia não entra com a Josi. Me diz aí, Josi, no Instagram, se tu consegue participar. Se não conseguir, também não tem problema. Bom, então, dando continuidade, a gente vai trabalhar um pouco agora, discutir um pouco, juridicamente, como é feito esse reconhecimento, né? Em primeiro lugar, a gente tem que deixar claro que, para que um filho seja registrado no nome do seu pai, é necessário que esse pai, ele, em conjunto com essa mãe, aceite ou indo ao registro. Ah, tudo bem, minha linda. Josi está dizendo que não está conseguindo no momento, mas eu agradeço a tua participação aqui, tá bom? E se quiser contribuir com alguma informação, algum complemento, fique à vontade aqui. Eu vou continuar chamando o doutor Garcia, só que eu chamo e ele diz, não pode. Eu não sei por quê, mas deixa eu tentar de novo. E aí a gente tem que compreender que a nossa legislação, ela realmente, ela prende a capacidade, né, da mulher em registrar no cartório de registro o nome do pai, possibilitando com uma lei recente, né, que a gente vai comentar um pouco, que é a lei 487/24, ele garante, né, que, perdão, essa é outra lei, o provimento, né, 16/2012, ela coloca que a mãe pode, ao ir registrar o seu filho, colocar o nome de um suposto. Kelly, seja bem-vinda. Soraya, seja bem-vinda. Estamos discutindo um pouco a questão do reconhecimento de paternidade, a ação de reconhecimento de paternidade, dentro dessa visão do direito sistêmico, né? E aí fiquem à vontade a fazer seus comentários, perguntas. A gente está aqui no momento de bate-papo, a gente está tentando falar com o doutor Garcia. Já fiz o convite para ele, mas infelizmente está tendo algum probleminha. Então, o provimento, né, 16 de 2012, ele dá à mulher essa possibilidade dela dizer o nome, né, de forma espontânea, qual seria a paternidade do filho dela, né? Ela sugere o nome do pai. E aí, esse documento, essa informação vai ao juiz, e o juiz fica com prazo, né, de 45 dias, informar, notificar esse pai, esse suposto pai, né, que foi nomeado na hora do registro para a mãe, e se esse pai não se manifestar ou não aceitar, o juiz o convida a fazer um teste de DNA para comprovar essa paternidade. Tudo isso foi feito para garantir que esse filho não tenha simplesmente o nome só da mãe no seu registro de nascimento. Por conta de toda uma situação de constrangimento, de dor, né, que a pessoa fica não tendo esse nome desse pai nesse registro. Então, essa exclusão, né, que a gente fala na visão sistêmica, ela tem causas assim,
muito grande, né? É um transtorno, é uma dor, é um sofrimento, é uma dor na alma quando você exclui esse pai, porque você tira a força, você tira aquela pessoa que queria lhe encaminhar ao mundo, não é? E aí, outra questão legal que nós temos é que hoje, com a lei 4.487/24, existe uma nova regra para a questão da, de se registrar o nome da criança, né? Então, em outras épocas, só quem registrava o nome da criança era o pai. E agora a mãe pode registrar também. Se tiver uma documentação desse pai, ou estiver junto com esse pai, eles vão ao cartório de registro e registram a criança no nome do pai e no nome da mãe. Colocam os nomes dos avós paternos e maternos. Mas se por alguma situação o pai for sozinho, é garantido por lei que o cartório exija desse pai uma documentação da mãe concordando com o nome da criança. Isso é muito interessante porque a gente conhece várias situações de pais que ficavam bêbados, que não sabia qual era o nome que ia colocar, ou queria um nome, a mãe queria outra, e aí criava-se essa situação. Hoje não é mais possível que isso aconteça, né? Se acontecer, a gente pode legalmente ir à justiça e reverter essa situação, né? Então, são peculiaridades em relação ao processo, né? A mãe que teve um filho, não é casada com esse homem, porque é uma outra situação. Quando você é casada civilmente, não tem o que se discutir. Aquele homem é o pai previsível. Então, não tem como ele negar e dizer, não, eu não sou, só se ele entrar com investigação de paternidade por alguma situação que ele tenha alguma desconfiança de que o filho não é dele. Mas, legalmente, ele é obrigado a registrar e depois ele entra com essa ação de investigação de paternidade, né? Mas, quando você não está numa constância de casamento, quando você não está numa união estável, né, reconhecida publicamente, todas as vezes que você for registrar, ou seja, a mãe solteira, a mãe que não tem nenhum vínculo jurídico com esse pai dessa criança, ela sempre vai ter que ou depender, né, da boa vontade desse homem de assumir esse filho, ou ela pode nomear o nome do pai, né, do suposto pai, o juiz chama esse homem, tem um prazo de 45 dias, se ele não assumir, o juiz chama para fazer o teste de DNA. Ou entra-se com uma ação de reconhecimento de paternidade, e nessas ações também se é feito, né, a questão do DNA, que é 99,9,9% de certeza, né, de paternidade, e aí ele vai ser obrigado, sim, a assumir aquele filho, registrar o filho, o registro é averbado, né, no nome dele, e daí surgem todos os direitos de filho, né? De alimentos, de herança, é o filho natural, como o natural fosse, porque antigamente também tinha essa questão, o filho bastardo, né? O filho fora do casamento, o homem era casado, tinha filho com a amante, e esse filho não era reconhecido, era filho ilegítimo, hoje não existe mais isso. Filho é filho, seja adotivo, seja fora do casamento, seja na constância do casamento. A única dificuldade, vamos dizer assim, é em relação ao registro, né? Porque se você não é casada civilmente com esse homem, não vive numa união estável, que tem uma documentação pública que comprove isso, esse registro, ele vai precisar necessariamente que se tenha uma ação judicial, um teste de DNA. Boa noite, Alexandre. Seja bem-vindo.
estamos falando um pouco sobre o reconhecimento de paternidade. E aí você vem representando, junto com o doutor Garcia, aí, os homens. E se você puder conversar, falar um pouco, é interessante para a nossa live, porque na visão sistêmica, a gente não fica ouvindo só uma parte. Não existe um pré-julgamento, não existe o julgamento. Muitas vezes a pessoa não assumiu aquela paternidade, a pessoa não registrou o seu filho, porque está repetindo um padrão do seu sistema familiar. E aí a gente convida, né, através de uma constelação familiar ou através de uma conversa, né, mais ampla, mostrando aquela pessoa para que ela tome consciência do porquê ela está fazendo aquilo. O que é que está motivando realmente aquele movimento de negação, de exclusão, né? E através desse movimento é possível que se reverta, né? Mude o padrão. Porque não é porque o meu pai não me assumiu, o meu pai não me registrou, que aí eu também não vou registrar os meus filhos, e, consequentemente, os meus filhos também não vão registrar os outros, os meus netos, e aí é uma cadeia de sucessivas exclusões. Então, era mais ou menos isso, né? Em resumo, que eu estava querendo passar para vocês, né? Fico aí aberta a perguntas, a questionamentos, o que vocês gostariam de discutir um pouco mais. Eu sei que hoje, emocionalmente, muitas pessoas ficam bastante abaladas, porque não conhecem quem é o seu pai, ou às vezes sabe quem é o pai, mas esse pai exclui, rejeita, não aceita, não registra, né? E aí fica aquele pai ausente, né? E a ausência do pai, a falta desse vínculo de pai e filho é realmente muito prejudicial para o ser humano, né? Para a criança, para o adolescente. E hoje, graças ao nosso sistema judiciário, já existem mecanismos, ações que se pode promover para buscar nesse pai que, em algumas vezes, ou por uma lealdade ao sistema, ou por uma imaturidade, porque não são todos os homens que têm filhos, podem ser que idade for, pode ser um adolescente de seus 17, 18 anos, pode ser um homem de 35 anos e não ter maturidade, não ter condições de assumir esse papel da paternidade, que é um papel tão importante na vida de todo homem, né? Então, por que esse homem não pode assumir? É isso que o direito sistêmico ele tenta colaborar, ajudar, para que não seja só uma imposição judicial, porque juridicamente a gente pode promover uma ação de investigação de paternidade, um reconhecimento de paternidade, um pedido de alimentos, mas o amor, o carinho, o cuidado, a paternidade em si é algo que não é uma decisão judicial que vai fazer com que esse pai, com que esse homem assuma esse papel. O que vai fazer com que ele assuma é ele estar preparado enquanto homem, enquanto pai, para poder dar, porque a gente só pode dar o que tem. Se ele não teve o pai, se ele também está ali num vazio, como ele vai transbordar segurança para esse filho? Como ele vai assumir esse filho, proteger esse filho, dar o carinho a esse filho, se ele não teve, se ele não tem? Então, é aí onde o direito sistêmico ele traz uma solução mais profunda, porque não é só obrigá-lo a fazer. Em algumas situações, sim, porque ele está ali na criança e ele está precisando que alguma autoridade, o pai e a mãe, que ele coloca como sendo o juiz, obrigue ele a fazer. Mas o interessante é que ele realmente consiga atingir esta maturidade, porque criança não é pai, criança não
é mãe, né? E aí a criança que eu estou falando aqui é num sentido inconsciente de maturidade, né? Não é que a criança biológica, porque biologicamente a criança realmente nunca vai ser um pai e uma mãe. O que eu falo é um adulto de seus 30 anos, 35 anos, que tem um filho, mas ele ainda não está, enquanto pessoa, enquanto homem, amadurecido, preparado para essa paternidade. E o quanto essa não preparação, essa imaturidade pode trazer e traz consequências grandiosíssimas para esse filho, né? Então, como reverter esse ciclo de dor? Como reverter essa situação de exclusão? E aí é nesse aspecto que o direito sistêmico ele vem casar com o direito tradicional, né? E traz mecanismos jurídicos para você ter esse direito reconhecido, com a certidão de registro averbado, com ação de reconhecimento de paternidade, logo depois a ação de alimentos, mas também a proposta de trazer essa maturidade, esse novo olhar, essa nova visão, né? Vou tentar mais uma vez falar com o doutor Garcia, porque realmente, infelizmente, ele não está conseguindo. Eu estou tentando várias vezes, vou fazer agora, como dizem, a última tentativa por conta do horário, né? Que a gente vai fazer uma live rápida. A intenção não é esgotar o assunto, porque o assunto é muito vasto. E gostaria de saber dos ouvintes aqui, das pessoas que estão nos acompanhando, se existe alguma dúvida, se tem alguém que, de repente, queira participar da live, já que o doutor Garcia não conseguiu, quem sabe eu consigo falar com alguém. O senhor Alexandre é pai, eu não sei, na representação aqui do masculino, que é uma outra situação. O feminino, ele realmente é muito machucado nessa questão, principalmente de assumir esse papel de mãe e pai, o que não é saudável, o que não é leve, o que não é ideal, né, para o filho. Ô, Cristina, boa noite, querida. A gente está falando um pouco aqui sobre o reconhecimento de paternidade, né? Nesse Dia dos Pais, e a gente deu uma visão, mas vai ficar gravada, depois quem chegou depois pode dar uma olhada. Então, a intenção é que esse pai ele tome essa consciência, né, de que não é natural que um homem adulto, ao gerar um filho, se acha no direito de não dar o seu nome a esse filho, de não reconhecê-lo como filho, de não ter acesso a esse filho, né? Pronto, o doutor Garcia está dizendo aqui que entendeu por que ele não consegue entrar, então vou fazer de novo o convite para ver se ele consegue agora entrar. Vamos ver se a gente consegue. Coisas ao vivo é isso. Boa noite, Cristina. Tudo bem? Tem algum comentário sobre esse tema? É a doutora também, advogada, e todos que estão na live, né? São convidados a participarem, a deixarem suas impressões. Podem discordar. Não, doutora, eu não acho. Eu acho que não é por aí. Tá tudo certo. Aqui é um momento de debater esse tema tão importante, que traz tanta dor, né? Hoje, no Dia dos Pais, muitas pessoas ficam com essa coisa melancólica, né? Essa coisa de, poxa, eu não tive meu pai, o meu pai não me amou, não estava junto, não estava perto. E aí, muitas vezes, bloqueando para que esse pai possa, na verdade, assumir enquanto pai do seu filho, né? O Instagram do doutor, ele não tem a oposição de vídeo ao vivo. Ah, que pena.
Que pena, doutor Garcia ia participar, né, dessa live, mas ele está dizendo que o Instagram dele não tem a opção de vídeo ao vivo. Então, fica para uma próxima, doutor. Eu não sei como é que ao vivo a gente consegue reverter isso, mas terão outras, né? A intenção é que aqui no Instagram eu fique realizando lives e temas conexos com o direito sistêmico, com o direito tradicional, né? Com a visão sistêmica, podendo contribuir assim para que quem está passando, conheça alguém que esteja passando por uma situação como essa, tenha uma nova visão. Porque é isso que o direito sistêmico ele traz para a gente, uma nova forma de olhar, né? Uma forma inclusiva, de não dizer esse é bom, esse é ruim, né? Esse está certo, esse está errado, mas de unir a família, unir os laços de amor, porque no final todos o que se tem envolvido entre um pai e um filho, a mãe e o filho, é simplesmente o amor. E é esse amor que a gente coloca como o mais próximo, o mais importante, né, a ser trabalhado. Então, Michele, boa noite, seja bem-vinda à nossa live. Já está no finalzinho, mas vai ficar gravada, vocês vão poder assistir ela completa. E aí a gente fica aberto agora a perguntas, né? Quem quiser tirar alguma dúvida sobre essa questão de reconhecimento de paternidade, falar alguma coisa sobre a sua experiência, né? Enquanto filha, porque todos nós somos filhos de um pai e de uma mãe, somos 50% do pai, 50% da mãe, e infelizmente um grande número de pessoas carrega em sua alma essas dores, né? Essas feridas que sem intenção, muitas vezes, né? Os nossos pais possam provocar nos filhos, porque só repete o que ele recebeu, não consegue visualizar que isso não é um relacionamento saudável de se ter, né? E às vezes, com a imaturidade é tão grande que ele fica morrendo de medo de assumir esse papel. Essa é a realidade. Muitos homens, independente da idade, eles não conseguem assumir. Quando diz assim, olha, você vai ser pai. E aí, esse peso da palavra pai, né? A sociedade também, ela traz aquele pai que tem que prover, que tem que ser um super-herói, que não pode sentir dor, que não pode ter uma dificuldade emocional, e isso não é real, porque antes de ser pai, antes de ser mãe, somos seres humanos. É um homem e uma mulher comum tentando, buscando o melhor. Cada um vai dar o melhor de si, né? Mas tem os erros, que são naturais. Para a criança, aquela situação é muito grande. Para a criança, é uma situação de muita dor. O não ter o seu pai próximo a você, passar um dia desse e o pai não dar uma ligação, o pai não estar próximo, o pai não sair junto com esse seu filho, não ter esse acompanhamento, né, da vida e do crescimento do seu filho, isso traz muita dor. Mas tudo é possível ser trabalhado e ser curado. Então, essa é a nossa proposta, de poder contribuir, ajudar nessas dores e trazer uma nova visão, uma nova perspectiva, uma solução que não seja só uma imposição do judiciário, você agora é pai, e ponto. Mas esse homem não está preparado para ser pai, ele não tem
o que dá dentro de si, porque não foi amadurecido. E como fica isso? Então, fica aquele pai só no papel. É importante, porque o filho ele merece e precisa, né, ter os seus direitos garantidos, o seu direito a alimentos, o seu direito, inclusive, à visita, porque a visita é um direito da criança, não é do pai. Toda criança tem o direito a conviver com seus pais. Então, para que esse direito seja exercido, é importante e necessário que essa criança seja registrada no nome desse homem. Então, infelizmente, em algumas situações, onde esse homem não está maduro, onde esse homem não está preparado e não quer ir em busca, ou não pode, ou não é o momento ainda dele de atingir essa maturidade, então o judiciário ele vai ter essa imposição, vai garantir a essa criança os seus alimentos para a sua sobrevivência, vai garantir para essa criança, inclusive, o seu direito à herança, né, após a morte do pai, mas o que o ser humano, o que a alma da criança, o que a alma da pessoa quer, é muito mais do que só o nome no registro. Ele quer o carinho, a atenção, a proteção, o aconchego, a proximidade, a convivência com esse pai. Então, é isso que a gente busca junto na visão sistêmica, né? Junto com esse pai, junto com essa mãe, que também é quem vai dificultar ou facilitar esse acesso do filho ao pai. Porque a mãe é quem apresenta o filho ao pai. A mãe é quem permite que esse filho e diga, filho, esse é o seu pai, eu permito que você vá até ele. Porque muitas vezes o filho, ele fica preso a querer agradar aquela mãe, a ver o sofrimento da mãe. Em algumas situações, esse pai foi um pai que foi muito ruim com essa mãe, mas a gente tem que entender os papéis. O pai com o filho é uma relação. O pai e a mãe é outra, um casal, que muitas vezes tem o seu fim e está tudo certo. Não é necessário que a pessoa obrigatoriamente fique casada e mesmo não querendo, mesmo não desejando, né? Todos nós temos o nosso livre-arbítrio de escolha, mas é importante que essa parentalidade vai ser para sempre. Então, a mãe dos seus filhos, o pai dos seus filhos, isso é para sempre. Não tem como dizer, agora ele não é mais nada, ele não é o seu marido, ele não é mais o seu companheiro, mas ele vai continuar sendo o pai dos seus filhos. Essa mulher vai continuar sendo a mãe de seus filhos. E o mínimo que se espera é que se tenha respeito, é que se tenha um equilíbrio, uma paz, né? Para que essa criança possa continuar vivendo em harmonia, sabendo que ele pode contar com o pai, pode contar com a mãe, que os pais não são mais um casal, mas que nunca vão deixar de serem pai e mãe deles. E que esses pais, eles se respeitam, que eles sabem olhar e reconhecer que foi bom, que teve alguma situação ali, em algum momento, no início, nem que seja no namoro, no início do casamento, que aquele casal se amou e teve aquele filho num momento de amor. Mas que depois, agora mais não. Cada um vai seguir a sua vida e está tudo certo. Mas pode ser de uma forma respeitosa, harmoniosa, pacífica, para que o maior beneficiado com isso serão os filhos. Mas, na verdade, em uma guerra, todos saem perdendo. Quando se tem um acordo, quando se tem uma pacificação, todos saem ganhando. Então, eu espero que tenha esclarecido um pouco aí para vocês. Foi bem breve, mas não se esgotou o assunto. Pode mandar para mim perguntas, né? Eu vou tentar responder a todas.
E quem está ainda aí na live, eu agradeço muitíssimo a participação de vocês, né? E também, se quiserem falar alguma coisa, se quiserem deixar algum recado, tá? Fiquem à vontade, né? Para que todas as dúvidas e todas as questões sejam colocadas. Tem alguma dúvida? Ô, querida, eu que agradeço, Josi, por sua participação, viu? Que pena que você não pôde, mas vamos marcar uma live juntas para a gente estar discutindo essa questão, apesar de você não ser da área jurídica. Ah, doutora Lúcia. Doutora Lúcia é nossa vice-presidente da subseção aqui da OAB Caruaru. Que bom que entrou. Está no finalzinho, Lúcia, mas eu vou deixar gravada. A gente trabalhou hoje a questão do reconhecimento de paternidade na visão sistêmica. Então, a gente trouxe um pouco do jurídico, como é que é feito, e no sistêmico, o quanto pode trazer dor, sofrimento, né, para uma família, para uma criança, essa ausência desse pai, né? Mas tá no finalzinho. Se quiser se posicionar, Lúcia, alguma dúvida sobre esse assunto, a gente tá aqui, tá em aberto. Você pode falar aí na sua experiência como mãe, né, como mulher, como advogada. E, infelizmente, isso é um assunto que é recorrente, né? Todos conhecemos, infelizmente, alguém, alguma situação desse homem que não assume a paternidade ou que não registra o seu filho, não fala, não paga esses alimentos que é devido, e tudo isso causa muita dor. Então, a gente vai se despedindo, agradecendo muito a participação de todos vocês, tá certo? E deixando mais uma vez em aberto, se vou deixar gravado, e se surgir alguma situação de dúvida, pode entrar em contato. Hoje o doutor Garcia ia participar dessa live, mas deu um probleminha técnico, mas no próximo ele estará presente, se Deus quiser. E aí, deixa eu ver aqui como é que salva, pedir aqui a ajuda do meu filho, que essas questões de tecnologia, mais com a modernidade, a gente está se adaptando, né? A gente vai fazendo, é que na prática é que a gente vai aprendendo, mas a gente está aqui para aprender, e aí vou deixar gravada e vou baixar lá no Instagram para que vocês vejam.